O mais poderoso pirata no mundo de One Piece, Shanks o Ruivo tem um irmão gêmeo, e ele parece ser tão grandioso quanto o mais antigo dos imperadores do mar da atualidade. Fig Arland Shamrock é o líder dos Cavaleiros Santos, grupo de elite dos Dragões Celestiais, composto por nobres e responsável por proteger a Terra Sagrada. E é sobre a relação destes dois irmãos que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora pra mais um vídeo de One Piece pra falar dessas últimas revelações que o Oda andou jogando aí, porque são revelações extremamente grandiosas. Uma que é uma teoria que a gente já tinha aqui no canal e que o fandom de One Piece já tinha há muito tempo, de que o Shanks tem um irmão gêmeo. Essa finalmente foi confirmada, né? Todo mundo já sabe, a gente já falou mais sobre isso no nosso podcast também. Mas aqui é pra gente falar um pouco mais sobre o simbolismo em relação aos dois irmãos, porque eles têm muita coisa em comum, além de, claro, a aparência. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e curtirem também esse vídeo aqui. Bom, de tudo isso, bora pro vídeo. Bom, pra gente começar esse vídeo aqui, vamos falar primeiro das espadas de Shanks e Shamrock. O Shamrock tem a espada do Cerberus. O Cerberus, que é conhecido na mitologia como o protetor do submundo. Isso também nos dá um pouco mais de noção em relação ao papel do próprio Shamrock, né, que é o líder dos Cavaleiros Santos. Os Cavaleiros Santos são a guarda da Terra Sagrada de Marijoa, e ele então é o guarda dos portões de Marijoa, a Terra Sagrada, que é o submundo, é o inferno do mundo de One Piece, né? Isso a gente também pode levar a uma outra interpretação ainda mais profunda, de que ele é o guarda da sala do trono vazio. Isso porque quando o Sabo entrou naquela sala e foi atacado pelos Gorosei e por Imu-sama, ele descreveu aquela visão que ele teve como a visão do inferno, né? Então, se a gente for juntando tudo isso, a gente coloca o Shamrock como o protetor deste portão da Terra Sagrada, este portão da Sala do Trono Vazio, a gente chega nesse simbolismo do Cerberus para a mitologia, o protetor do submundo, o protetor do inferno, o protetor dos portões de Hades, né? A gente não sabe ainda se Hades terá alguma relação com o Imu-sama, talvez até tenha, mas é bem legal da gente ver por esse lado. E aí a gente chega também na espada do Shanks, que é a Griffon inspirada no grifo da mitologia, o grifo que é um animal, né, um ser mitológico conhecido por alguns pontos também que tem a ver com a trajetória do Shanks. Um deles é o de ser o protetor de tesouros. O grifo ainda simboliza poder, riqueza, coragem e prestígio, e seu instinto levava a lugares onde existiam tesouros escondidos. Eles são também protetores destes tesouros. Então, como a definição do Cerberus é literalmente o que o Shamrock faz, é bem provável que Shanks também esteja alinhado com a mitologia do grifo no sentido de proteger tesouros. Mais precisamente falando, é provável que Shanks esteja protegendo o tesouro mais importante de todos, o One Piece. Caralho, o maluco é brabo. Além disso, se os paralelos dos dois irmãos continuarem, o fato do Shamrock ter uma espada acumada com um ser mitológico, pelo menos é o que parece, né? Porque, de novo, eles apresentam a espada do Shamrock como a espada do Cerberus, mas eles não apresentam a espada como uma espada que tem uma Akuma no Mi, né? A Akuma no Mi, Zou mitológica do Cerberus. E quando eles apresentam uma nova Akuma no Mi, eles colocam lá, isso é uma Akuma no Mi de classe Zoan, de classe Paramécia, assim como eles fizeram um capítulo antes com a Gunko. Eles apresentaram a fruta da Gunko como uma Paramécia, a fruta da seta e tudo mais, e com o Shamrock não. Eles só mostram que é uma espada que tem o poder do Cerberus. Então talvez esse poder tenha outra origem, mas vamos lidar com ele como sendo poder de uma Akuma no Mi. Indo isso, a grifo de Shanks também pode realmente conter poderes de um grifo nela. Apenas não vimos o Ruivo utilizando tais habilidades ainda. Quando ele ataca Kid com seu Kamuzari, a áurea do grifo toma conta da tela, talvez simbolizando a besta que queria ir para ação, talvez só simbolizando ali um grifo que é o nome da espada do Shanks. Eu não gosto do Shanks ter uma Akuma no Mi na espada, ou dele ter uma espada com poderes. Eu gosto dele sendo aquele pirata que vai com tudo pra cima, baseado apenas no poder do hack que ele tem, que é o maior de todos, e a espada dele também, sendo uma das espadas lendárias. Eu gosto mais da interpretação de que ela é uma espada lendária e ponto final, ela não tem poderes de grifo. Mas, traçando esses paralelos, até faz sentido. A gente sabe, falamos disso em outro vídeo que também já foi postado no canal nessa semana, que o Shanks passou um tempo lá em Marijoa. Talvez ele tenha ido embora de lá com um tesouro da família Fig Arland, né? Tesouro esse que tem a mesma relação com o tesouro que o irmão mais velho gêmeo dele tem, que é uma espada com poderes de um ser mitológico. Então o Shamrock pode ter ganhado a espada do Cerberus
como uma herança de família, e o Shanks pode ter saído com a espada do grifo também sendo ela uma herança de família, e as duas têm as mesmas habilidades. Não acho isso improvável, não acho isso impossível, mas também não gosto muito dessa ideia, porque, sei lá, é um poder que eu acho que o Shanks não precisa. A aura dele, o hack dele já são o suficiente para ele ser o mais poderoso vivo em One Piece atualmente. Agora vamos para um outro paralelo entre os dois irmãos, um que me pega muito, que é a relação deles com outros seres mitológicos, desta vez da mitologia nórdica, que são Skoll e Hathi. Skoll e Hathi são lobos, dizem aí as lendas que são filhos do Fenrir, que é aquele grande lobo do Ragnarok nórdico, né? E eles são conhecidos principalmente por perseguirem o Sol e a Lua. E aqui nós temos relações interessantes para os dois personagens, né? Porque se o Shanks e o Shamrock, eles são estes seres mitológicos inspirados, né, no Skoll e no Hathi, que seguem o Sol e a Lua, nós temos duas interpretações para os dois, né? Uma de que eles seguem a Lua e o Sol como seguidores mesmo, né, fiéis, alguma coisa desse tipo, e outra que eles perseguem a Lua e o Sol querendo caçar a Lua e o Sol. Então, na de caçar a Lua e o Sol, o Shamrock estaria caçando o Sol, ou seja, estaria caçando o deus do Sol Nika, que é o Luffy. Mas, se for nessa de seguir, de ser um fiel seguidor, aí já faz mais sentido o Shamrock ser um fiel seguidor da Lua, porque o Garlin, que é o pai dos dois, tem aquele cabelo em formato de lua, e o Shamrock muito provavelmente segue os planos do pai, segue as intenções do pai, que tem uma categoria hierárquica ainda acima do filho, né? O Shamrock é um dos seres mais influentes do mundo todo, sendo ele um dragão celestial em uma posição de extrema liderança dentro dos Tenryubitos, né? Mas o pai dele é ainda maior do que ele, o pai dele é um Gorosei e é o supremo líder dos Cavaleiros Santos. Isso é importante da gente relatar aqui também, que a tradução dos títulos, né, da posição do Garlin e do Shamrock são diferentes. O Shamrock em japonês ele é descrito como o líder dos Cavaleiros Santos, enquanto o Garlin é descrito como o supremo líder. Então talvez ele ainda ascendendo a posição de Gorosei mantenha esse cargo de supremo líder, que é alguém que deve mandar sem ir para ação de fato. Caso precise ele vai, porque ele também é extremamente poderoso. Faria sentido o Shamrock ser um seguidor da Lua, seguindo as ordens do pai dele, enquanto o Shanks seria um seguidor do Sol, seguindo Luffy, né? Seguindo o Deus do Sol e todas essas lendas que ele muito provavelmente conhece, e algo também que ele pode ter escutado das bocas do próprio rei dos piratas Roger, lá quando ele era pequenininho. Então ele, sendo o protetor do One Piece, faria sentido ele seguir o Sol, porque a gente sabe que a fruta do Luffy também tem um papel extremamente importante para desbloquear o One Piece, seja lá o que o One Piece é, né? Agora, se a gente for para aquela interpretação de seguir no sentido de caçar, né, o Shamrock estaria caçando o deus do Sol Nika, simbolizando o lobo que caça o Sol, e aí o Shanks estaria caçando a Lua. E aí nós temos interpretações aí que entram em conflito para mim, porque se a Lua for realmente o Garlin, eu acho que é muito pouco pro Shanks. Agora, se o Barba Negra tiver algo a ver com a Lua, aí isso já muda de figura. Porque assim, a gente tem 4 deuses em One Piece, né? O deus do Sol já está bastante claro quem é. O deus da Terra, muito provavelmente, é Imu-sama. Então, a gente tem o protagonista principal da obra, e a gente tem o grande antagonista da obra neste momento. Para mim, o Barba Negra meio que perdeu esse posto agora com tudo que está sendo revelado para Imu. Mas faria sentido a gente ter a Terra e o Sol, o Barba Negra entrar nesse meio como sendo a Lua. Aí sim, a interpretação de Shanks ser o perseguidor da Lua como um caçador da Lua faria sentido, porque a gente vê que tudo que o Shanks faz, até agora ele optou por seguir o One Piece, mas antes disso, todos os objetivos do Shanks estavam alinhados a caçar o Barba Negra. Então se o Barba Negra tiver algum poder relacionado à Lua, faz sentido também essa relação de Skoll e Hathi caçando o Sol, Shamrock caçando o Luffy, e o Shanks caçando a Lua, caçando o Barba Negra. Mas eu ainda não vejo como que o Barba Negra teria uma relação com a Lua, além dessa que eu acabei de falar pra vocês aqui. Então depois digam o que vocês acham aqui nos comentários, mas basicamente é isso. Os dois irmãos, muito provavelmente, o Shamrock também não vai ter um poder de Akuma no Mi nele próprio, ele deve ser puro hack, e o poder dos dois sim deve rivalizar, mas eu acredito que por toda a experiência que o Shanks viveu ao longo desses anos, nos mares, enfrentando desafios cada vez maiores, enquanto o Shamrock treinou lá na Terra Sagrada, seja lá com o que ele tenha treinado, contra quem ele tenha lutado, eu acho que o Shanks ainda é superior em termos de força. Inclusive, para encerrar o vídeo, eu vou deixar uma outra teoria para vocês em relação ao Shamrock, que eu vejo também um paralelo do Shamrock com São Jorge, o santo conhecido por ter matado um dragão. Eu acho que o Shamrock, sendo o líder dos Cavaleiros Santos, os Cavaleiros Santos sendo a principal organização que ameaça o exército revolucionário, eu acho que a gente vai chegar no momento em que o Shamrock vai acabar matando o Dragon
o pai do Luffy em uma treta aí absurda, e aí, sei lá, eles teriam a responsabilidade do Sabo. Eu acho que a luta do Sabo principal pode ser com o Shamrock, porque a gente tem esses big players se posicionando aí, e eles são dois desses big players que terão um papel fundamental no final da obra, na guerra final que está por vir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.